Hello guys from the 7th grade. Welcome to our English class. Olá pessoal do 7º ano, bem-vindos à nossa aula, né? A gente está trabalhando aí com a parte 2, né, a semana 2, né, do segundo PET, do PET volume 2. E o tema da aula de hoje, na verdade, são dois. A transformação das línguas e a gente vai fazer a leitura de uma fábula. Basicamente, a gente vai ler dois textinhos aqui juntos e responder algumas perguntinhas. Alright? Well, so let's go. Vamos lá. O primeiro texto, pessoal, a gente tem que ler essa imagem aqui, né, que é um meme, né? E aqui esse trechinho do texto. Vamos dar uma olhadinha. My students speak American in Be an Educator. Bom, então ele está falando aqui, né? Meus alunos falam o inglês americano, né? Só que ele nem consegue terminar, né? Aqui é English. American in... Pá! Toma um tapa do Batman. Be an educator. Seja um educador, né? Aí tá aqui escrito, ó. Linguistic variation is a natural phenomenon which does not depend on one's wish for it to happen or not. Ou seja, pessoal, a variação linguística é um fenômeno natural que não depende da vontade de alguém, não depende do desejo de alguém, wish, desejo, para acontecer, acontecer ou não. Porque o que acontece, pessoal? Qual que é o contexto um pouco aqui que a gente tem, ó? Existem professores que eles têm uma visão muito fechada do que é uma língua. Fala assim, ó, tem o jeito certo de falar e o jeito errado de falar. E na verdade, isso não é uma coisa correta, né? Porque as línguas, elas estão o tempo todo se transformando. Então não é que existe uma maneira certa ou uma maneira errada de se falar. O que existe é a norma culta, ou seja, a forma culta do português ou do inglês de se falar de uma língua, né? Aquilo que as pessoas acham que é falar certo, entre aspas, né? Ou seja, que é uma variante do nosso idioma que nós realmente temos que saber, certo? Tipo, saber se expressar claramente, né? Utilizar um vocabulário abrangente, porque existem situações na vida que vão exigir, né, isso da gente, que a gente saiba essa versão, vamos dizer assim, da língua. Só que falar que gírias ou diferentes maneiras de falar, de se falar uma palavra é errado, não está certo. Isso é só uma outra variante. Por exemplo, a palavrinha você que a gente tem no português, né, que muita gente hoje em dia fala você ou fala se, antigamente, lá há muito tempo atrás, era voz-me se. Ou seja, a palavra ela sempre foi se transformando. E não tem uma forma correta simplesmente. Existe a forma considerada culta, que é o que está na escrita, né? Quando a gente tem que escrever, a gente tem que escrever um texto formal bonitinho e escreve você. Mas isso não quer dizer que você falar se ou você é errado. Simplesmente não está na norma culta. Um exemplo disso, pessoal, que a gente tem é um exemplo de transformação da língua. Todas essas línguas aqui, ó, o português, o romeno, o espanhol, o italiano, o francês, elas vêm de uma língua, o latim, certo? Então, o latim, que era a língua que era falada no Império Romano há muito tempo atrás, ele foi se transformando, foi se ramificando e virando outras línguas, né? É comum se falar, né, entre os linguistas, o pessoal que estuda línguas, é uma frase que é: foi se falando errado o latim que se deu origem a outras línguas. É mais ou menos isso que aconteceu. E o trabalho nosso, né, dos professores, né, seja professores de português ou professores de inglês, é ensinar esse conceito para os alunos, variação linguística, né? Ou seja, entender que a língua ela sempre vai se transformando e que sim, é importante que a gente saiba a norma culta da língua, né? A gente saiba escrever de acordo com a norma culta, porque isso vai ser exigido da gente durante a vida. Mas isso não quer dizer que a gente tenha que discriminar as pessoas pelo que elas falam. A gente não tem o direito de falar que uma pessoa é burra porque ela não fala
de acordo com a norma culta. Porque isso é bobo, isso é meramente preconceito, certo? E não tem nada de ciência nisso. Então é mais ou menos esse o tema então do textinho que a gente viu sendo tratado. Well, then we must answer these two questions. E aí a gente precisa responder essas duas perguntas aqui, ó, escolhendo a opção correta. Em relação à imagem, responda: o mais importante é respeitar a norma padrão da língua? Os estudantes devem estudar o inglês americano? Um bom educador deve valorizar e respeitar as variações linguísticas, evitando assim o preconceito linguístico? Né? Preconceito linguístico é mais ou menos aquilo que a gente está falando, sobre discriminar alguém, né? Falar que alguém é inferior ou burro porque não domina a norma do português culto, ou domina a norma de uma língua culta, né? No caso ali, o inglês. Então, qual dessas três opções, baseado em tudo isso que a gente falou aqui, é a mais correta? Né? E a segunda é, a respeito da frase "Linguistic variation is a natural phenomenon which does not depend on one's wish for it to happen or not", marque a opção correta. Então, aquela última frasezinha, né, que a gente leu já no texto, né, sobre a variação linguística. Vamos ver. A variação linguística é algo controlado pelos gramáticos? Ou seja, os gramáticos eles conseguem controlar a língua? A variação linguística depende do desejo de cada um dos falantes? Ou seja, cada pessoa que fala a língua, ele tem poder sobre ela? Ou a variação linguística independe do desejo das pessoas, ou seja, está acima do desejo das pessoas? A pessoa, querendo ou não, ela vai se transformar. Né? Qual dessas opções combina mais com o que a gente acabou de falar, com tudo isso que a gente está conversando sobre a língua? Certo, pessoal? Então, são essas duas perguntinhas aí sobre o primeiro textinho.